Olá, meus irmãos e minhas irmãs, chegou o nosso momento de compartilhar da nossa fé. Então, para você que quer ouvir essa palavra, fica comigo nesse vídeo. Para você ainda que não me conhece, vou me apresentar, eu sou José Augusto e estou aqui para falar com vocês a respeito das Escrituras Sagradas. O capítulo que Deus preparou ao longo dessa semana para que eu estivesse aqui falando com vocês está em Mateus, no capítulo 13, no primeiro versículo. Esta parábola é conhecida pelo semeador e ela começa dizendo assim, ó: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Então vieram as aves e comeram. E outra parte caiu entre pedregais, onde não havia terra bastante. E logo, porque não tinha terra funda, não nasceu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-a e secou, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, deu fruto. Um grão produziu 100, outro 70 e outro 30. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. E cercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conheceres o mistério dos reinos dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de coisas maus com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, se convertam e eu os cure. Pessoal, olha que interessante essa passagem. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar nessa passagem do semeador. E o próprio Jesus aqui, ele relata, é ele falando, pessoal, que por que ele falava por parábola? Porque assim, toda vez que ele estava falando uma parábola, aqueles que estavam alinhados com os seus princípios, os princípios de Jesus, eles conseguiam entender. Mas aquele povo que estava de coração duro, que estavam ouvindo coisas más, eles não conseguiam. Eles olhavam, mas não conseguiam enxergar. Eles ouviam, mas não entendiam, não conseguiam entender nada do que Jesus falava. E isso tudo, pessoal, está acontecendo no dia de hoje. Eu venho orando muito, venho conversando com Deus e venho falando: Senhor, poxa, por que as pessoas estão vendo e não conseguem enxergar as mentiras que estão sendo disseminadas hoje pela internet, pelos vídeos, as coisas que as pessoas vêm fazendo de coisas más? E ele me trouxe a essa palavra para que eu me alimentasse e compartilhasse com vocês. Porque ele diz aqui, ó, no 15, no capítulo 13, no versículo 15: porque o coração deste povo está endurecido, e ouvindo o que é mal. Olha isso. Então, o povo que vem de coração endurecido, sendo mal, eles ouvem, eles veem, mas não enxergam, eles não entendem o que está acontecendo. E no final desse capítulo, compreendam com o coração, se convertam e eu os cure. Olha só, pessoal, não adianta, já vou falar para vocês, não adianta orar, não adianta pedir para que Deus faça, opere um milagre na vida das pessoas,
Se as pessoas estão vivendo com seus ouvidos, ouvindo coisas más, pessoas que têm coração endurecido, assim como diz nesta palavra, a semente, a boa semente, essa que frutifica, que nós ouvimos aqui, que o Senhor falou, ó, essa que cai em terra boa, sabe qual terra boa ele está dizendo aqui? É aquela que está com o coração aquebrantado, buscando justiça, buscando verdade, buscando o nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador. Então, esse coração que está aberto vai ser curado por Jesus, ele fala aqui. E esse sim, vai ouvir, vai entender, ele vai olhar e ele vai enxergar a verdade, ele vai ver aquilo que provém de Deus. Por isso, pessoal, essas grandes maldades no dia de hoje que está acontecendo, é por isso que eu estou falando para vocês. E eu venho orando e buscando de Deus uma interpretação, um entendimento para trazer para vocês, pessoal. Porque eu preciso dessa comunicação para poder falar a respeito do que vem acontecendo nos dias de hoje. E ele diz aqui que naquele tempo ele falava por parábolas já, por quê? Porque tinham as pessoas que estavam ali com o coração endurecido, vivendo o que era mal, e tinha as pessoas que estavam em justiça e vivendo em verdade e conseguiam ouvir essas parábolas e entender que aquilo que Jesus falava frutificava dentro dessas pessoas. Nessa situação aqui, pessoal, a boa semente, ela só vai chegar até você, a você que eu falo, que está com o coração não endurecido, não vivendo coisas más neste mundo, porque o que mais tem hoje aqui fora, pessoal, é isso, tá? Eu quero dizer para vocês, o que mais tem hoje é coisas más aí fora, até mesmo porque eu creio que logo a gente vai ter a oportunidade de ver uma passagem bíblica aqui, eu vou mostrar para vocês, aonde o Senhor diz que tudo aqui desse mundo agora já pertence ao maligno. Então, por isso que o maligno reina aí fora. E quem deve separar o joio do trigo, sair desse mal, somos nós. Então, é um compromisso nosso. Eu quero viver com Deus, é como eu falo sempre. Hoje, eu me tornei exemplo. O meu passado é uma vergonha hoje. Hoje, eu sou um exemplo de transformação para viver essa boa semente, para viver esse fruto, essa participação com Deus, de um coração hoje, né, bom, um coração diferente daquele coração meu maldoso que era. E o que nós devemos, pessoal, é separar do mal. Então nós não devemos viver com o mal deste mundo. Nós não podemos nos entregar a esse mal para viver as sementes, as coisas que Deus tem para as nossas vidas. Não podemos viver com o mal, porque senão o Senhor não consegue operar. Aqui nessa passagem ele fala, ó, tinha uma grande multidão, ele estava em pé na praia e juntou uma grande multidão. E naquela multidão tinha o quê? Pessoas boas e pessoas ruins. Então quando ele falava por parábolas, as pessoas que estavam ali, aquebrantadas com o seu coração purificados, né, buscando santificação para estar na presença de Deus, conseguia entender aquilo que ele estava falando. E aquelas pessoas ruins, aquelas pessoas de coração duros, né, as pessoas que vivem o mal, elas não entendiam nada. Elas estavam ouvindo eu falar, mas não estavam entendendo. E aí sabe o que acontecia? Na hora de ir embora, e voltava todo mundo para a sua vida. Aquelas pessoas que se alimentaram dessa palavra, o que acontecia com elas, pessoal? Elas começavam a viver uma vida melhor. E aquelas pessoas voltavam para a maldade e deixavam tudo se destruir e viviam ali no meio daquela destruição, de todo aquele pecado, aquelas trevas ali, e estava tudo legal, tudo normal. Entendeu, pessoal? Então, assim, essa grande separação da parábola do semeador, ela se refere a isso. E ele diz assim, ó, que aquela que caiu entre espinhos, cresceram e sufocaram, as outras caíram em boa terra e deu bom fruto. Quando ele fala assim, aquelas que caiu no espinho, e no espinho não vai dar um bom fruto, né? Ela foi sufocada ali, por quê? E quando ele diz isso, o espinho, o que ele faz com a gente? Ele machuca a gente, ele faz mal para a gente, o espinho, se você tocar nele. Então ele usou essa parábola para dizer assim, aquela semente, boa semente, que eu lancei,
Caiu no meio do espinho. O espinho são as pessoas de coração ruim, as pessoas que vivem o pecado e o mal, e sufocaram a palavra e não entenderam nada e não frutificou, não aconteceu nada, simplesmente não aconteceu nada. E quando as pessoas de terra boa, terra de coração, né, buscando justiça, buscando verdade, querendo entender, querendo se alimentar das coisas espirituais de Deus, Jesus foi e lançou a parábola e eles entenderam e trouxeram para a vida deles o quê? Transformação, mudança, melhora. Coisas boas vêm, pessoal, para todo aquele que renuncia a sua carne, renuncia o pecado, renuncia o seu ego, a sua ambição, para falar assim, Senhor, eu preciso viver uma vida de justiça. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque aqui nas Escrituras, o que acaba acontecendo? Aqui nas Escrituras, eu aprendi que a nossa vida vai acabar. Eu aprendi isso aí, que vai acabar. E a gente vai morrer, não importa, ou um pode ser que eu morra amanhã, depois da manhã, uma hora todo mundo vai morrer. E aí, depois disso, existe uma profecia que é a vida eterna ou condenação, o juízo final diante de Deus. E aí, o que acontece, pessoal? Nós vamos falar do quê? Imagina só você passar em julgamento diante do nosso Criador, do nosso Senhor das nossas vidas, aquele que deu vida, falou assim, ó, vai lá, ajuda os seus irmãos. Que nem eu vou citar como exemplo, ó, vai lá, faz um alto-falante bacana para o seu irmão que gosta de som, ter um alto-falante legal para ele usar. E aí eu vou falar com vocês, eu preciso de um pintor para pintar essa parede aqui, então eu vou precisar de um irmão que venha aqui pintar para minha parede e deixar a parede bonitinha pintada. Eu preciso de um outro irmão que venha fazer o meu telhado, fazer meu sistema de câmera de segurança, e cada um vai precisar de uma coisa, consertar o meu carro, consertar a minha moto. Então vocês entendem que Deus colocou nós aqui nesse mundo para um fazer para o outro o seu melhor e fazer coisas com justiça, fazer as coisas na presença de Deus. E ele pediu para nós fazer isso. E aí imagina nós chegar lá, todo mundo lá em cima, e aí nós vai falar, você viu? Eu fiz lá, ó. Aí ele fala assim, você enganou todo mundo, fez as pinturas mal feitas, você fez os alto-falantes mal feitos, você consertou os carros mal feitos, consertou as motos mal feitas, consertou aquilo mal feito, fez o sistema de segurança mal feito. E aí? Entende o que eu estou querendo dizer, pessoal? Imagina só, nós vamos ser julgados pelo aquilo que nós fizemos aqui. E aí, beleza. Eu estava sendo mal para as pessoas aí fora, ele vai falar, ó, aqui comigo não é o seu lugar é para lá, e vai me jogar em condenação, assim como ele pode jogar você. E aí ele vai receber aqueles que fizeram tudo na presença de Deus, que ficou preocupado o tempo inteiro. Ó, Senhor, você está vendo o que eu estou fazendo aqui? Ó, o Senhor está vendo que eu estou dando o meu melhor, eu quero que o Senhor me abençoe por isso, porque eu estou sendo verdadeiro com isso, porque eu estou fazendo a minha verdade para as pessoas. Então eu preciso de você, eu preciso que Deus esteja comigo nesse momento, para que eu não erre, porque se eu deixar falar mais alto a minha ambição, o que vai acontecer, pessoal? Dá para fazer uma tramóia nas coisas errada, vocês sabem, em tudo dá para fazer uma tramóia. Dá para o pintor pôr mais água na tinta para render mais, para sobrar mais dinheiro, dá para o mecânico colocar uma peça usada em vez de uma peça nova e falar que pôs a peça nova, dá para mim fazer isso no alto-falante, trocar a peça também, colocar uma peça bem baratinha no alto-falante. Então vocês percebem que tem caminho para fazer tudo errado também e por conta só do dinheiro? Então tem. Então tomem cuidado. Mas aí quando a gente vai viver essa presença de Deus, essa boa semente, aquilo que ele, pegou e falou, gente, ó, é dessa maneira. Vocês querem viver comigo, vocês vão ter que viver dentro de justiça, dentro de luz e não de trevas. Vocês vão ter que sair do pecado, tudo para ficar comigo, para que eu possa agir e mover na vida de vocês. Então, o que acaba acontecendo, pessoal? Tem pessoas que nós não vai conseguir mudar eles, nós não tem o que fazer, não adianta que nós não vai mudar eles. Eles vão fazer o mal, vai praticar o mal e vai não sei o quê. Porém, nós temos que pegar e falar, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, assim como ele teve de mim. Eu falo, Deus, obrigado por ter tido misericórdia de mim. Eu sou o primeiro a falar isso, porque eu vivi coisas ruins e chegou uma hora que eu falei, opa, não, vai acabar minha vida, eu vou morrer e eu vou viver o mal? Tá doido? Aí não vou levar nada disso aqui, nem o meu corpinho não vai junto comigo, vai apodrecer aqui, e aí eu chego lá diante de Deus lá, e aí como vai ser? Imagina ele me colocar em condenação eterna, porque aí é eterno, não é só um pedaço da vida, porque uns vai viver 1 ano,
2 anos, 10 anos, 50 anos, 80, sei lá, 100 anos, mas todo mundo vai morrer, é um tempo. Agora, e a eternidade? Porque o que eu aprendi aqui é que existe uma eternidade. Então, eu não quero uma eternidade de condenação, eu quero uma eternidade de salvação. Eu quero na presença de Deus. Então, foi isso que me transformou. E aí, vamos por outro lado, pessoal. Imagina que tudo isso aqui, agora eu quero falar com a pessoa que não acredita em Deus, não acredita em nada. E aí, tudo isso aqui está errado. Tudo isso aqui está errado. Sabe o que vai acontecer se tudo isso estiver errado, pessoal? Nada demais. Por quê? Porque eu fui uma boa pessoa para as pessoas desse mundo aqui, para os meus irmãos, assim como eu aprendi a tratar aqui na palavra de Deus, que nós somos irmãos uns do outro. Então, assim, se isso aqui for tudo mentira, eu não perdi nada. Por quê? Porque eu fui bom para as pessoas, né? Então eu estou no lucro, de uma forma ou de outra, mas eu creio, a minha fé é que essa palavra aqui é a palavra da verdade, são as escrituras e o manual da vida, aquilo que Deus instituiu para que a gente viesse aqui nessa terra, formasse família, tivesse filho, continuasse nossas gerações, porque nós vamos morrer para ficar os filhos e assim continuar. Então, e que os nossos filhos estejam na presença de Deus. Eu acho que palavras que eu estou dizendo para vocês, vocês já ouviram em algum lugar. Então, isso tudo, pessoal, é verdade porque está escrito aqui. Eu posso afirmar para vocês, é verdade isso. E por isso, pessoal, eu decidi que eu vou parar meu tempo para fazer sempre essa comunhão que eu estou tendo com Deus, transferir para o dia de hoje para falar com vocês. Eu preciso que Ele fale comigo, que Ele tire minhas dúvidas para que eu possa chegar aqui e falar para vocês aquilo que Ele tocou no meu coração. E nessa semana foi da parábola do semeador, que é a semente que Ele lançava por parábolas e as pessoas de coração duros, as pessoas que vivem o mal, as pessoas que estão em trevas, não entendem, eles não conseguem ver e eles não conseguem entender, eles ouvem, mas não entendem nada. Então, assim, é coisa absurda, são zumbis. As pessoas são zumbis, porque eles não conseguem ver a verdade, porque o coração deles são duro, coração mau. Eles dão atenção porque é mal, então eles dão atenção para a maldade. Aí onde que Deus vem para trazer a verdade e falar com eles, e eles não vão entender, pessoal. Então, sabe, eu falo para vocês, reflitam nessa palavra, nessa passagem bíblica, peguem a Bíblia de vocês aí em casa, e não importa se é da católica, se é da espírita, pegue a Bíblia, vai lá, Mateus 13, primeiro versículo, e lê essa passagem do semeador com calma, entende um pouco mais. Eu tenho certeza que Deus vai falar com vocês, vai mostrar com vocês. Quando você está lendo, Ele coloca no seu consciente interpretação, pessoal. É assim que a Bíblia funciona, é assim que as Escrituras Sagradas funcionam. Ele fala com a gente, não vai ler o texto como se fosse, caiu o espinho, você não vai entender nada, você não vai conseguir entender a interpretação disso aqui. E se é uma coisa que Deus, né, me deu, graças a, eu falo a Ele, foi o dom de entender a física de uma onda de frequência, de saber que ela é construída por um tempo e um movimento, e tudo isso Ele me deu. Para mim, é um dom isso daí, e Ele me deu todo esse entendimento físico, e Ele também me deu o dom de entender as Escrituras Sagradas e poder trazer tudo que está escrito aqui para vocês. Então eu não poderia ficar guardado comigo esse conhecimento e esse entendimento sem compartilhar com vocês, sem explicar para vocês, transmitir para o dia de hoje o que está acontecendo através das Escrituras Sagradas. Porque é isso que as pessoas dizem, pastor, por aí fazem. Pena que eles distorcem isso para dizer e tentar arrancar o dinheiro de você, todo mundo. Então, assim, eles usam em benefício próprio, mas graças a Deus, Deus é maravilhoso que a minha vida é sustentada do meu trabalho, e isso aqui eu estou só falando para vocês, para dar de graça para vocês. O meu canal aqui, ó, do YouTube nunca vai ser monetizado, pessoal, nunca vai ser monetizado, porque isso aqui Deus pede para que eu transmita para vocês, assim como Ele me deu tudo isso, que eu também entregue parte disso para vocês. Então, dessa maneira, pessoal, eu quero alimentar a fé de vocês, o conhecimento de vocês, e que vocês comecem a separar o joio do trigo. Eu vou sempre usar essa passagem bíblica para afirmar toda vez que a gente estiver ministrando algum conhecimento das Escrituras Sagradas. Por quê? Não adianta
Quem vive o mal não tem presença de Deus. Quem vive em luz, quem vive em justiça, tem a presença de Deus. Há uma separação, pessoal. Então, vigie sempre ao redor, o ambiente que vocês vão. Não é em qualquer lugar que vocês veem a minha família. Eu posto aqui no meus Instagram o que eu faço. Eu sempre estou em família ou trabalhando, fazendo essas coisas. E eu posto aqui. E eu não ando em qualquer lugar, pessoal. Andei no passado, quando eu não tinha esse conhecimento. Eu ficava por meio das trevas para todo lado. Hoje não. Hoje, onde tem trevas, eu corro, porque eu quero sempre permanecer na presença de Deus, para que Ele possa operar grandemente como Ele vem fazendo na minha vida, movendo e movendo mais e mais para sustentar eu de pé aqui nessa vida agora de carne, com a minha família, tendo as necessidades que nós precisamos para sobreviver até o dia que Ele chame todos nós aqui e que a gente possa morar no reino do céu com Ele e que a gente vá para a salvação. E é isso que eu desejo para todos vocês, em nome de Jesus. E eu agradeço, pessoal, para vocês que estão deixando o seu tempo para ouvir Deus falar através de mim também. Eu agradeço vocês, porque essa semente que está sendo plantada, eu sei que não vai ser nesse solo que ele falou aqui, que caiu no meio de espinho. Não, vai cair em terra boa e vai frutificar e vai prosperar e vai abençoar o lar e a vida de vocês. É o que eu determino em nome de Jesus para vocês. E até o próximo vídeo, pessoal.